Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre literatura e intuição à luz da obra Teoria Literária de Enio Tavares. Este livro que faz parte do nosso projeto anual de Introdução à Teoria Literária, e embora eu tenha escolhido para tratar do tema de gêneros literários, eu, como tenho adotado a prática de fazer pelo menos 2 vídeos a respeito de cada livro, eu decidi fazer este primeiro vídeo antes do vídeo específico sobre gêneros literários para tratar dos posicionamentos iniciais do autor a respeito da natureza da literatura, mais especificamente aqui a sua noção de literatura como fruto de uma intuição artística, noção esta que me é muito cara e por isso mesmo decidi abordar aqui no canal. Lembrando que, como eu sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon, tanto para este livro como de algum outro que eu cite aqui durante o vídeo, para que você vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que adquira o livro através do meu link, porque assim você vai estar ajudando a manter o canal. Inclusive este livro aqui de Enio Tavares, eu dei uma olhada ontem e só tinha 3 exemplares disponíveis. É uma obra que em breve ficará esgotada aqui no nosso país. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, a obra de Enio Tavares é um grande manual de teoria literária, tá? Assim como A Criação Literária de Márcio Moisés e outros livros que têm o propósito de apresentar para o leitor, para o estudante, temas gerais, variados, a respeito da literatura, né? Tanto a noção mesma de literatura, quanto vários outros conceitos, como a noção de gêneros. A parte inicial desta obra aqui, inclusive, ela é muito interessante porque ela vai abordar questões de estética. Então ele vai ter aqui uma introdução dedicada exclusivamente ao estudo da estética, um passeio, ainda que breve, mas bastante honesto, por vários autores e teorias que estão envolvidas aí nas noções de estética mesmo, né? Nós sabemos que a estética ela é uma subdivisão da filosofia, né? Pode-se dizer que é uma ciência, talvez, uma abordagem que busca estudar o belo. O belo não apenas do ponto de vista literário, mas o belo enquanto manifestação do engenho humano. O belo nas artes, né, nas várias artes e etc. A delimitação da estética como a ciência do belo ou das artes do belo, ela é feita por Hegel na sua obra Cursos de Estética, em 4 volumes, e lá no primeiro volume da obra, Hegel delimita esse objeto da ciência estética. Iniciando a sua obra tratando da estética, né, fazendo aqui, utilizando conceitos da estética num capítulo inicial, Enio Tavares vai demonstrar que vê uma relação da literatura com as demais artes, que vê a literatura como possuindo um ingrediente que a aproxima de outras manifestações artísticas. Esse elemento, lógico, né, a questão do belo, né, o possuir a arte de um modo geral, a busca pelo belo, e aí, lógico, né, a discussão a respeito do que é o belo, ela é muito ampla. Obras e mais obras, tratados e mais tratados, já foram escritos tentando elucidar esse problema, né? Mas, além disso, um outro elemento que liga todas as artes seria a intuição. A intuição do artista que estaria ali em contato com a realidade e transfigurando esta realidade a partir das diferentes manifestações artísticas a que ele se dedica. A própria palavra estética, né? O termo, o nome estética vem de aesthesis, do grego, que significa sensação. Ou seja, essa característica de sentir, de intuir algo a respeito da realidade e a partir disso operar numa reprodução, na verdade uma reconstrução dessa realidade num objeto artístico, é algo muito forte dentro
das considerações da ciência da estética, e algo que nós vemos aqui Enio Tavares retomar em vários momentos. É muito comum ao longo de toda a obra, eu até fui marcando isso na minha leitura, a utilização de termos como impressão, intuição, termos que demonstram uma preocupação de Enio Tavares em estabelecer a literatura como fruto de um olhar especial do artista. E aí ele chega à sua definição, ao seu conceito de literatura, após discorrer de um modo geral sobre a estética na introdução e sobre a arte no primeiro capítulo da obra. Ele vai no segundo capítulo estabelecer o seu conceito de literatura, que diz que a arte literária é a ficção ou criação de uma supra-realidade pela intuição do artista, mediante a palavra expressivamente estilizada. Vejam que é uma definição que traz aí muitos elementos, né? Alguns até rebatíveis, como a noção de supra-realidade, que eu não gosto, é uma visão particular, muito por influência também do pensamento de Marçom Moisés, que ele vai criticar essa noção, esse termo supra-realidade, porque ele vai dizer que a realidade construída pela literatura, essa realidade ficcional, não é superior à realidade palpável do nosso dia a dia. Ou seja, ela não está acima, ela está ao lado, é uma realidade paralela, é um mundo paralelo, o mundo da ficção. Então, por isso que ele prefere, e eu também acabo preferindo o termo para-realidade ao termo supra-realidade, sugerindo aí uma realidade superior, mais perfeita e tudo. É lógico que quando nós vemos a própria filiação à estética, né, e a estética vai dizer em determinados momentos que o belo artístico é superior ao belo natural, enfim, nós entendemos um pouco a posição do autor, mas enfim, é um termo aí que pode suscitar um certo debate, uma certa crítica. Mas de modo geral, a definição de literatura de Enio Tavares é boa, até porque chama atenção para o lado ficcional, ou seja, aquilo que está dentro de um texto literário é ficção, ou seja, não tem a necessidade, não tem o objetivo de corresponder à realidade palpável. É fruto de uma intuição do artista, de um olhar específico do artista sobre a realidade e, mediante a palavra, né, ou seja, chama a atenção para o meio de expressão da arte literária, diferenciando-a, portanto, de outros meios de expressão, ou seja, se não chamássemos atenção para a palavra numa definição de literatura, nós estaríamos definindo a arte de um modo geral. Dizer apenas que se cria uma para-realidade ou uma supra-realidade mediante a intuição do artista, isso acontece na pintura, isso acontece na música, isso acontece em várias outras artes. A literatura, por utilizar-se da palavra e não das cores, e não do som e etc., ela enfatiza a sua utilização peculiar de um meio de expressão, no caso aí as palavras, mas o autor também tem cuidado para dizer a palavra expressivamente estilizada, ou seja, a palavra que passa por um processo de submissão a um estilo próprio daquele autor. Esse processo vai entrar aí as metáforas, vai entrar toda uma construção especial do texto que cada autor vai colocar em prática, e isso vai diferenciar também não apenas a literatura de outras artes, mas vai diferenciar a literatura de outras manifestações humanas que se utilizam da palavra, mas que não são arte, como, por exemplo, o jornalismo, os tratados, de um modo geral, sobre ciência, enfim. Então, vejam que é uma definição, um conceito, melhor dizendo, de literatura bastante aceitável. E claro, tá, gente, nenhum conceito de literatura, ou digamos que em ciências humanas, dificilmente um conceito sobre determinada coisa vai abranger todas as possibilidades de manifestação daquele objeto. Os autores, inclusive, têm noção disso. Vários autores, antes mesmo de lançar o seu conceito, eles afirmam que dificilmente eles vão abranger a totalidade do seu objeto. E em literatura, muitas vezes, as obras elas extrapolam
aquilo que está nos manuais, as obras nos surpreendem. O engenho do artista, ele é muito capaz de realizar obras que fogem a qualquer tipo de classificação, a qualquer tipo de conceito, e isso é o que é interessante dentro do texto literário. Eu gosto muito dessa noção de intuição artística que outros autores, inclusive Enio Tavares, abordam, porque chamar atenção para a intuição é chamar atenção para o fato de que cada autor vai ter uma sensação diferente diante de um fenômeno natural, diante de um sentimento, diante de um acontecimento, e que essa sensação própria, pessoal, individual, vai resultar em obras as mais diversas possíveis, ainda que o objeto que tenha originado essa sensação seja o mesmo. Se você coloca 20 autores diante de um determinado ser, diante de uma determinada realidade, e pede para que se produzam 20 poemas, cada um terá a sua configuração, cada um vai abordar aquele objeto de uma forma diferente. E isso é muito relevante de ser observado. E aí o próprio Enio Tavares ele vai dizer que vai criticar algumas posturas que conceituavam a literatura unicamente como a arte da palavra, a ficção. Tudo isso fica muito restrito ao âmbito da obra, mas o texto ele não surge do nada, ele é fruto de uma consciência. Chamar atenção para o fato de que o autor vai operar ali numa determinada transformação da realidade muito subjetiva, muito determinada por suas próprias impressões, isso é fundamental. Isso mostra a riqueza do texto literário, isso mostra as diferentes formas de construção. A primeira vez que eu entrei em contato com a noção de intuição em literatura foi a partir da leitura deste livro aqui, o Poesia Espanhola, Ensaio de Métodos e Limites Estilísticos, do grande poeta e crítico literário espanhol Dámaso Alonso. Este livro aqui eu comprei e o li pela primeira vez para a minha monografia, que foi, eu fiz uma abordagem estilística de um autor aqui do meu estado. Futuramente eu apresento este autor, apresento um pouco das minhas considerações a respeito da estilística aqui no canal. Mas eu tinha já o contato com a estilística por meio de outros autores, de manuais, mas eu via sempre falar em Dámaso Alonso, via as referências a este autor, e quis conhecer esta obra que tem uma abordagem muito própria, mostra aqui um modo muito especial de analisar textos literários, uma habilidade incrível deste autor. E, enfim, eu me lancei aqui nesta empreitada de ler esta obra. E foi através da leitura de Dámaso Alonso que eu entrei em contato com a noção de intuição. Aqui, para o autor, ela tem dois níveis. A intuição, ela está tanto presente no autor, que intui a realidade e, a partir disso, produz a obra dotada de um estilo próprio e etc., como a intuição também está presente no leitor. É o leitor quem vai dar vida à obra literária. Ele diz aqui em determinado momento que o texto ele só passa a existir, a significar, quando o leitor intui algo a respeito dele e lhe agrega também significações. Então, este contínuo, todo esse complexo de realização do fenômeno literário, desde o contato do autor com a realidade, com aquilo que o inspirou a escrever, os processos mentais aos quais foram submetidas as suas impressões, o modo especial como ele, a partir da intuição, naquele momento lá de contato com a realidade, coloca aquilo dentro de um texto, submetido, claro, ao seu estilo individual. O texto em si, esse texto chegando no leitor que também vai intuir algo a respeito, tudo isso gera essa riqueza específica, essa riqueza fascinante que tem o texto literário. Eu não vou deixar aqui a indicação para este livro, porque ele até, inclusive, está esgotado aqui no Brasil. E é um livro mais específico, tá? Um livro de crítica, para quem quer conhecer a literatura de um modo geral.
Estes manuais aqui, como o de Enio Tavares, como o de Marçom Moisés, eles são mais adequados. Inclusive eu indico, já que o de Enio Tavares está praticamente esgotado no nosso país, o de Marçom Moisés, que ainda é publicado, devido ao volume da obra, a um preço até acessível, bastante digno, né? Eu deixo aí a dica, tá? Mas é claro que se você puder adquirir o livro de Enio Tavares para ter contato com essa noção, essa abordagem inicial aí da obra, que é quase uma abordagem de filosofia da literatura mesmo, né? Será uma experiência muito enriquecedora para você, e é por isso que eu sempre digo, né, gente? O contato com diferentes obras sempre vai trazer algo novo para você. Tem gente que pergunta sobre a necessidade de nós termos acesso a vários livros. E aí não precisa ter uma biblioteca em casa, claro, mas sim buscar os livros, ler em bibliotecas públicas, enfim, cada um dá o seu jeito. Mas muitas pessoas se perguntam sobre a necessidade de ler várias obras. Por exemplo, por que ler 2 manuais de introdução à literatura se os 2 vão tratar do mesmo objeto? Justamente devido à forma específica como cada um vai fazer isso, né? Enio Tavares aqui já traz coisas que Marçom Moisés não traz. Então, o olhar de cada crítico, de cada obra, também é algo subjetivo. A teoria da literatura, ou até diríamos as ciências humanas de um modo geral, também tem algo de intuitivo, né? Cada autor, cada teórico vai colocar um pouco do seu olhar subjetivo sobre aquela ciência nas obras que produz. Então tá aí este vídeo que veio para apresentar aqui a obra Teoria Literária de Enio Tavares, apresentar aí esta noção da literatura como a arte da palavra que se utiliza da ficção, mas que se utiliza da ficção a partir de um olhar específico, de um olhar subjetivo, de um olhar fruto de uma intuição transformadora que o artista coloca ali no momento de produção da sua obra. Lembramos que nos próximos dias retornaremos com o livro, já trazendo aí o vídeo específico sobre gêneros literários. Inclusive fica o convite para que você acesse a nossa playlist de introdução à teoria literária, já tem vários vídeos, algumas horas aí de conteúdo para você entender um pouco mais sobre esta área tão rica que é a teoria da literatura, que são os estudos a respeito do fenômeno literário. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário, deixando sua sugestão para futuros vídeos. Na medida do possível, eu estou tentando atender a todos os pedidos, a todas as dicas de vocês. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.